Precisamos falar sobre Ciro Gomes, tá bom? Precisamos falar sobre Ciro Gomes. Eu estive viajando nos últimos dias e vi a onda de ataques que está sendo direcionada contra ele. E eu não vou me abster sobre esse assunto, tá bom? Um vídeo interessante e eu sei que, até pelo título dele, muitos ciristas vão compartilhar, vão ver esse vídeo, mas nós precisamos tratar deste assunto sim. Ciro Gomes é um cara que tá aí com seus, fica variando nas pesquisas de 5 a 9%. Tem uma militância bem grande ao redor do Brasil. Eu colocaria assim, em termos de militância, a gente tem a militância do Bolsonaro, é do PT/PSOL aqui, como as duas maiores militâncias do Brasil. E em terceiro e em quarto lugar, a gente tem a militância do MBL e a gente tem a militância do cirismo. Eu sei que eles existem, eu sei que eles estão aí, eles têm um debate qualificado. Você tem, eu já dialoguei com a galera da militância do PDT, tem uma galera que tem um projeto. E eles são focados na ideia de que há um projeto de Brasil que precisa ser conduzido e o condutor disso aí seria o Ciro Gomes. É uma mistura de, tem uma perspectiva de Brasil também como uma coisa meio dirigista, até porque o Ciro abertamente se inspira em figuras como Brizola e como Getúlio Vargas. Tá, isso tá na égide do próprio PDT, então natural isso deles, não é muito não é nem um pouco minha praia, mas enfim, é o estilão deles. E o Ciro tenta várias eleições disputar a presidência, nunca teve grande sucesso, acho que a eleição que ele foi melhor foi de 2002 ou a de 98, né? Ele teve um percentual mais alto, mas depois nunca conseguiu se firmar como um grande candidato, um candidato que, enfim, tinha chances de vencer as eleições. Fato é, meus amigos, ele ocupa uma porção de eleitorado que interessa ao PT. Né? Esse percentual que o Ciro tem, em grande medida, pode votar no PT como segundo voto. E o PT quer essa porção de eleitorado já no primeiro turno, para tentar liquidar a fatura logo. Para fazer isso, né, eles não acenaram politicamente, eles acenaram belicosamente. Eles começaram uma onda de ataques ao Ciro Gomes e aos eleitores do Ciro Gomes com a seguinte perspectiva, de que o Ciro Gomes é um bolsonarista, um criptobolsonarista, um colaboracionista do bolsonarismo, o que na esquerda significa ser um fascista, né? Ao continuar participando das eleições, ao não abdicar da sua candidatura em prol do Lula, ao não defender o Lula, e qualquer um que faça isso é fascista. E começaram os ataques nessa linha. Aquela banda de Márcia Tiburi, toda aquela turma deles começou a ir nessa linha. Um dos grandes influenciadores que apoiava o Ciro Gomes nos últimos anos, que foi o Tico Santa Cruz, ele também partiu, não para uma linha ofensiva, mas ele enfim, adotou a linha vamos vencer agora no primeiro turno para ajudar o Lula, e abandonou o Ciro ali. E o Ciro poderia fazer um caminho que eu acho que seria o caminho mais triste, que era o de, beleza, né, preciso eleger deputados, porque essa pressão também acontece na bancada do PDT. Uma pressão eleitoral para que os deputados do PDT declarem voto no Lula, por parte de um eleitorado de esquerda que eles tenham, para que assim eles, enfim, abdiquem, não, vou esconder aqui que eu vou votar no Ciro, nem apoio o Ciro, para fazer com que o partido se desestruture, né, e aí o partido tenha que aderir ao petismo em nome, vamos dizer, da própria sobrevivência, por conta de tempo de TV e fundo eleitoral. E aí a gente conhece o PT, como eu disse, fica chamando de fascista, nazista, todo mundo, é aquela prática clássica deles, e o Ciro, ele reagiu, né. Dá uma olhada a participação do Ciro no Ratinho. Eu quero assumir para mim, para a presidência da República, eu vou federalizar o combate ao crime organizado. De novo, não é porque eu quero ser o valentão, não, isso é um negócio difícil. Mas é porque eu aprendi, com a minha experiência, que a polícia local não tem capacidade de resolver isso por uma circunstância. O policial é trabalhador. E por ser trabalhador, ele e a família dele moram na periferia. Ele sai para trabalhar, a família fica ali, ou ele tem um pacto de não agressão com a facção criminosa, ou o terror vai tomar conta. E ele vai relativizando, ele acha, eu vou combater aqui o narcotráfico quando eu sei que o burguês lá da zona sul do Rio, falando de combater o fascismo, está cheirando cocaína desbragadamente e nunca houve uma batida policial nos apartamentos da esquerda caviar do Rio de Janeiro, que prestam de serviço mortal ao Rio e ao Brasil. Percebe? E isso eu vou assumir para mim por isso, porque o policial local, ele não tem condição de fazer. Mas em vez de ser aparato, subir com exército, tudo isso é mentira. A experiência internacional mostra que o que você faz é tecnologia, inteligência policial, reconhecimento... Tem como não concordar com uma fala dessa? Tirando essa parte, tipo, tecnologia, não sei o quê, babá, eu discordo muita coisa do que ele fala. Não da tecnologia especificamente, mas, o Ciro fala em mudanças graves na lei de processo penal, ou nas nossas leis penais, né? Eu não vejo eles falando disso. Ele sempre tem aquele papo meio, não, veja só, tem que endurecer a lei penal pra caralho. Pra caralho, especialmente lei de processo penal, que o Brasil é extremamente moroso, a divisão do trabalho entre as polícias e tal. Mas, posto isso de lado, foi um posicionamento político e ideológico correto, né? E aí ele começou a ser mais atacado por isso. A esquerda ficou louca, os petistas, olha só, não acredito que ele tá falando isso, ele tá atacando a esquerda caviar, ele tá atacando E tá atacando, né? E eu acho que ele tá fazendo certo em atacar. Veja, o Ciro vai ter que adotar um caminho, perdendo as eleições, que é um caminho de, será que te adianta ficar aí no campo da esquerda?
Sabe que você não percebeu que não existe esse negócio de um campo aberto e heterogêneo que busca? Não tem nada disso. O que a gente tem é um hegemonismo muito agressivo, tocado pelo PT, que submete todo mundo ao guarda-chuva deles. Vejam, o PDT sabe disso, eu já falei com a militância deles. O PT é hegemonista, o PT é canalha. Nada pode, não, assim, embaixo da árvore do PT, nada pode nascer. É tudo árido. O PCdoB sabe disso. Se você conversar com os deputados do PCdoB, eles vão concordar todo mundo comigo, mas eles não podem falar em público com medo de ser cancelado e de não ter voto. Algumas figuras dentro do PSOL sabem disso. E figuras dentro do PDT todos sabem disso. Quando houve manifestações contra o Bolsonaro tocadas pela esquerda, em que o PT participava, quando alguém do PDT, ou mesmo do PCdoB, subia no palco, eles eram atacados. O pessoal do PSOL ia pra cima bater neles. Porque o PSOL é tipo uma guarda pretoriana do lulismo. Né? Então, e aí? E aí? Vocês vão aceitar isso até quando? Olha, isso aconteceu com o MBL porque o Bolsonaro busca ser hegemonista. E aí eu vou contar uma história pra vocês. Havia uma manifestação, acho que era sobre reformas, alguma legislação que o Moro estava tentando passar sobre crimes e tal. 2019. O MBL ainda foi. Já tava brigado, não tinha nenhuma relação mais com o bolsonarismo, mas a gente foi pela pauta, né? E fomos na Paulista, e aquele Douglas Garcia, aquele que teve aquele entreveiro com a Vera, ele chamou uma turma deles pra ir bater na gente, eles foram expulsar a gente da Paulista. A gente sabia que isso ia acontecer. E a gente se preparou, assim, né? Preparou, a gente avisou a galera, ó, pode ser que venha uma galera bater na gente. Não sei o que aconteceu, não vi direito, mas os caras lá do Douglas Garcia saíram muito machucados. Né? Isso, essa história ele não gosta de contar, que eles sempre falaram que são muito valentes, opressores, eles saíram muito oprimidos de lá, todo muito machucado, né? Mas eu, assim, não deixamos fazer isso com a gente e fomos pra cima no vida ou morte. A gente arrumou uma briga com o bolsonarismo no vida ou morte, ou seja, quer acabar com o MBL, então vem acabar com o MBL. Eles tentaram, montaram uma operação policialesca pra tentar fechar o MBL com uma acusação absurda, vencemos na justiça. Eles foram pro tudo ou nada conosco e nós fomos pro tudo ou nada com eles. E sobrevivemos, estamos aqui montando projeto, estamos em expansão em Santa Catarina, no Paraná, lideranças nossas surgindo ao redor do Brasil, o Sando na Bahia, a molecada nova de Pernambuco, tem gente muito boa em todo o Brasil do MBL. E a gente tá feliz, dono do próprio nariz, dono da nossa liberdade e vamos crescer. Agora ninguém para o MBL. E vocês precisam fazer a mesma coisa, velho. Até pra gente ter, algum dia, um diálogo possível. Porque não dá pra, sabe, não, a gente dialoga aqui um pouquinho nessa área, mas aí no dia de manhã, não, o Lula, não sei o quê. Ô, mano, qual é, caralho? São ou não são duas quadrilhas? Não adianta fazer propagandinha na TV, como o pessoal do Ciro colocou, os dois ladrões numa praça. Se não, vocês não vocalizam isso, tem que vocalizar. São dois ladrões. E o Lula é o ladrão. Vocalizar o tempo todo. Romper, não ter linha de diálogo. Eu prefiro ir pro tudo ou nada. Vocês têm que ir pro tudo ou nada. Eu vi o Ciro, né? Volto a colocar aqui. Eu vi o Ciro falando sobre, acho que ele estava em Belo Horizonte, falando sobre reindustrialização do Brasil. E eu postei o conteúdo dele no Twitter, comentei que eu sou favorável à reindustrialização. Eu acho que qualquer papo que não envolva uma ideia de que uma nação, ainda mais uma nação de 200 milhões de habitantes, continental, que ela não tenha que se industrializar, acho que qualquer papo fora disso é papo de louco. Quando eu vejo liberais, Renan, você tá falando disso, eu acho isso papo de criança, acho que papo de gente que não entende questões de soberania nacional, questões de desenvolvimento econômico e social, e considero que nós temos que ter um plano realmente de capacitação dos brasileiros, aumento da produtividade, aumento da competitividade do Estado, uma agenda competitiva real, e olhar sobre qual é a nossa capacidade real de competir em quais setores onde a gente tem vantagem, e a gente precisa crescer. Ponto. O Ciro tem um plano dele. Quando eu olho certas premissas do plano dele, eu me assusto. Um cara que fala em varguismo, em brisolismo e fala em reindustrialização, pra mim essas duas coisas não combinam. Eu trabalhei com metalúrgica a minha vida inteira. Mas quando eu olho a crítica fundamental dele a isso, e eu olho todos os países que crescem no mundo hoje, países grandes, não um paizinho, da Índia, China, tô vendo o Vietnã agora, os países olham, os países falam disso. Eu tava acompanhando agora um podcast americano, assim, qualquer americano que instale uma empresa na China, os agentes econômicos ali do Vietnã e da Índia já entram em contato com a empresa lá, não, vem instalar uma unidade pequenininha aqui no meu país, pra você ver que uma é melhor do que a China, você não vai ter que ficar dependente da China. Todo mundo tá olhando pra isso. A gente tá olhando? Não tá olhando pra nada, né? Nós somos um país que perdeu o próprio senso do que nós estamos fazendo nesse mundo todo, né? A gente não sabe o que tá fazendo, a gente tá em convulsão interna e, né, só olha aqui, ou é pra você ficar pelado e dançar lá com o Pablo Vittar, é isso aí, eu vou curtir a vida, ou você vai ficar reclamando se é um gado. Mas na prática, meu velho, a gente não sabe enquanto nação o que a gente tá fazendo. Então eu gosto da análise dele, eu gosto da leitura, não gosto da solução, mas, porra, pelo menos eles estão tentando conversar sobre uma solução. Até fica aqui um convite, eu não sei se vai dar tempo até o fim das eleições, mas se eles quiserem mandar alguém deles pra explicar isso, a gente pode até fazer uma live. Mas não live debater, não tô falando de lacrar nada, não tô querendo fazer o que rolou lá na Jovem Pan em Maringá, não, tipo assim, ó, como vocês pretendem fazer isso? A gente vai, joga as perguntas, tô pra ouvir, não vou nem julgar, quero ouvir.
a galera. E não tô nem pedindo o voto, nem posso fazer isso. Assim, vocês têm que procurar outro caminho. Eu acho que a galera do Ciro, do PDT, procurem a tua turma, cara. A esquerda é nojenta, a esquerda é sórdida, tá? E eu tenho um orgulho e um tesão do caralho em ser muito inimigo da esquerda petista e da direita bolsonarista. Isso me dá energia pra acordar todo dia, descabelado, e fazer meu caminho. Façam também o de vocês. Esse foi meu recado e abraço a vocês. E, aliás, lembre-se, falar em proposição e falar ideia de Brasil, nós vamos fazer o Congresso do MBL dias 4 e 5 de novembro. Vai ser lotado, vai ser lindo, e vamos falar sobre plano de Brasil, que agora não basta ser oposição ao novo governo que virá. Não é sobre apenas criar linha de resistência. É também sobre construir um projeto, um plano de governo para administrar o Brasil a partir de 2026. É isso que nós vamos começar a montar, e tá todo mundo convidado, se é de direita, se é de esquerda, todo mundo, venham, tá legal? Esse foi o meu recado, e beijos e abraços pra todos vocês. Ah, e última coisa, tem um super recado pra você no Telegram. Vá no meu Telegram, t.me/RenanSantosMBL. Recado que eu não posso falar aqui. Vai lá que eu vou contar pra vocês.